Bem-vindos ao podcast Desbussolados. Hoje nós vamos falar sobre perversão, ou como muitos conhecem, psicopatia. Tripulação, decolagem autorizada. Ele jurava amor incondicional. Ia dormir tranquilamente com a esposa, só que no meio da noite ele acordava e começava a dar tapa no rosto da esposa, porque sonhava que ela o estava traindo. Casais vão para a missa aos domingos, costumam orar, mas quando vão viajar no fim de semana e que há um acidente na estrada com vítimas fatais, eles costumam desacelerar o carro para verificar aquela cena. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas é muito comum. As pessoas têm seu lado perverso. Os traços mais conhecidos de um perverso, para nós, em psicanálise, nós falamos perversos, mas também você pode conhecer como psicopatia, porque é muito mais falado. Existem muitos graus de psicopatias, desde esses exemplos que eu dei para vocês, até de um político, por exemplo, quando ele resolve desviar a verba de crianças que estão morrendo de fome. Então, um traço muito marcado dos psicopatas é que eles são dissimulados, eles têm ausência total de remorso, eles não sentem culpa, eles acham que as pessoas são simplesmente objetos que eles podem brincar e manipular do jeito e na hora que eles querem. Aglaíse, como a psicologia vê essa questão da psicopatia hoje, ou como nós psicanalistas falamos, da perversão? Oi, gente, tudo bem? Eu estava aqui dando uma olhada no Manual de Diagnósticos e Estatístico de Transtornos Mentais, mais conhecido como DSM. Ele já está na edição 5. O que ele vem dizer sobre a psicopatia? Bem, esse termo ele já caiu em desuso, né? Hoje ele vai trazer, já desde o DSM-3, ele vai trazer o antissocial, ele antes passou também pelo sociopata, né? E o que ele diz hoje, né? Ele vai trazer dentro do grupo de transtornos de personalidades, né? E ele vai caracterizar por prejuízo no funcionamento da personalidade, por traço de personalidades patológicas. E só que a psicopatia, ela acaba que ganha popularidade nos últimos anos. E ela vai vir como um rótulo de diagnóstico, né? Eles vão começar a dialogar esse diagnóstico com certas características das pessoas. E bem como o Edgar estava contando, vai trazer essa irresponsabilidade, impulsividade, insensibilidade, falta de empatia, falta de sentimento de culpa, de remorso, manipulação. E aí ela vai conversar também com outro transtorno de personalidade que é muito falado também nos últimos anos, que é o narcisista. E eu queria trazer agora para um olhar para a psicanálise, porque a psicanálise vai fazer uma leitura do narcisista, tentando fazer essa diferença com o perverso através de alguns modos de lidar. Por exemplo, o narcisista, a psicanálise acaba fazendo uma leitura que ele vai lidar com a angústia dele, se defendendo dessa forma, manipulando algumas situações, dessas características que a gente estava falando. Mas o perverso, ele vai trazer, nessa forma de lidar com o outro, ele vai se relacionar como se utilizando do outro para o seu prazer. Ele vai se apropriar do corpo do outro para obter
como a gente chama de gozo, mas o prazer dele, desfazendo desse sujeito como sujeito, né, passando pela dessubjetivação dele, como se a pessoa não tivesse propriedade sobre o corpo dele, sobre o desejo dele, vai passar por cima e vai utilizar desse corpo. Até pensando nessas características de estar ativo, passivo, de ser esse sádico com esse masoquista, essa relação sempre com esse outro que ela vai sempre tentar manipular, de desfrutar do corpo do outro. E pensando também que passa por um lugar que a pessoa não sente remorso nem culpa. E aí que está a diferença, né? O Edgar acaba trazendo alguma questão dos políticos, trazendo esse lugar que se utiliza do outro sem ter responsabilidade ética ao semelhante. Ela passa por cima da pessoa. A gente vê isso na questão que aconteceu lá na Alemanha, da forma que eles não se importavam com as pessoas que eles estavam eliminando. E até eu não estou usando as palavras para não influenciar no nosso vídeo, eu não sei se aqui traz alguma influência também, mas enfim, acho que vocês entenderam ali da situação que eu estou falando. Então, o perverso, ele vai produzir dano ao outro, ele vai transgredir uma lei, a lei que esse outro sujeito tem o desejo dele, né? Ele não vai se sentir culpado, ele trata a pessoa como uma coisa mesmo. E trazendo, então, sempre esse lugar na sociedade, principalmente na nossa sociedade contemporânea, que vai fazer um culto ao individualismo. Então, é uma questão para a gente pensar, porque quando coloca essa pessoa num individualismo, ela coloca o outro como nulo, faz uma dicotomia, faz um dualismo, uma polaridade, um bem e um mal, como se tivesse um a favor contra o outro, como se pudesse também passar por cima. A gente vê essas rixas na internet, como se os haters na internet, como se o outro não fosse sujeito, como se ele não tivesse sentimentos, como se ele não fosse se importar com as críticas que um faz com o outro, que acaba sendo uma sociedade um tanto quanto perversa também, não? Eu vou deixar esse pensamento para a gente. Mas, enfim, eu acho que esse assunto, nesses movimentos perversos, para além de uma estrutura perversa, ou fala também de montagens. Acho que a Di tem alguma coisa para dizer sobre isso. E aí, Di? Boa noite. Gente, eu vou falar sobre perversão, né, uma das estruturas de Freud, e Robert Stoller, em 1975, ele deu continuidade, vamos dizer assim, aos estudos, né, às ideias de Freud. E até hoje ele é bastante citado quando se estuda sobre perversão. Essa palavra, para Stoller, é o resultado de um interjogo essencial entre a hostilidade e o desejo sexual. Também foi muito utilizada, e ainda é até hoje, quando a gente quer chamar uma pessoa, como um bode expiatório mesmo, a gente não se vê perverso, a gente diz, não, isso é coisa de gente perverso, fulano de tal é perverso. E a gente vai delegando essa característica, né, essa estrutura, vamos dizer assim, para outras pessoas. A gente nem se consegue, muitas vezes, perceber que também passa por nós um pouco de atos perversos, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, nas nossas vivências. E Stoller fala que é um transtorno de gênero, constituído sobre a trindade da raiva, medo e vingança, com a mãe. No Édipo, vamos dizer, no trauma, a pessoa não consegue superar o que acontece no neurótico, ele esquece tudo e o seu trauma, né, deixa de lado e continua como uma pessoa normal, neurótica, mas com uma estrutura que nós todos temos. O perverso, ele fica repetindo no gozo. Ele não consegue elaborar o seu trauma e ele fica nessa repetição sem sair, vamos dizer, sem superar, revivendo de várias formas.
com essa hostilidade, com este sentimento ou não sentimento, que na verdade é isso. É isso, Edgar? O não sentir do perverso? Muito bem falado, Di. Eu vou aproveitar para recomendar, antes de passar a palavra para a Adriana, um livro que eu estou lendo muito interessante, que se chama A Parte Obscura de Nós Mesmos. Tem um trecho aqui, essa parte que fica bastante evidente falando do livro, que eu acho que vale a pena ressaltar. Fala a seguinte forma: embora a perversão seja uma experiência universal, cada época a define e encara de um modo diverso. E isso é verdade, porque dependendo da época vivida, a palavra perversão e o perverso é caracterizado ou descrito de uma forma diferente. E aqui o texto continua: combatida pela igreja, depois nos consultórios psicanalíticos e hoje pela neurociência, a perversão é, contudo, um espelho para toda a humanidade, pois exibe o que não cessamos de dissimular, nossa própria negatividade, a parte obscura de nós mesmos. Através de breves, mas consistentes biografias de perversos notórios, como Barba Azul e Sade, né, o Marquês de Sade, este livro, da prestigiada historiadora e psicanalista Elizabeth Roudinesco, dá novo fôlego à noção de perversão e faz um balanço de nossa história e luta contra a sua erradicação. Afinal, eliminar a perversão não seria destruir a própria ideia de distinção entre bem e mal que fundamenta a nossa civilização? Então, é muito importante nós analisarmos essas definições. Apontar o dedo para o outro, chamando de perverso, psicopata, e sabemos que tem muitos na sociedade hoje em dia, desde aquele psicopata que joga cachorro de pontes, já vimos nos noticiários o tempo todo, até os mais dissimulados que entram em determinados departamentos de empresas ou de associações onde há muitas pessoas desprovidas de malícia e usa esse conhecimento para fazer essas pessoas sofrerem. O que é que você acha disso, Adriana? Então, eu acho interessantíssimo a gente exemplificar também de outras maneiras, você colocando aí uma leitura. Eu também gostaria de trazer hoje uma literatura. É uma literatura, não é especificamente de psicanálise, não trata especificamente da saúde mental. É um livro que eu vou deixar também como indicação para quem se interessar. E o que eu fiz? Eu peguei dentro deste livro trechos onde eu consegui identificar personagens fictícios, então estamos falando aqui apenas de ficção, e esses personagens cometendo alguns atos perversos. Por que eu estou frisando isso? Porque eu acredito que identificar uma pessoa, um indivíduo, como perverso ou como psicopata, é preciso ser feito por um profissional habilitado, né, um profissional da saúde mental. Então, não cabe aqui, dentro de um contexto de um livro de ficção, identificar uma pessoa, um personagem nesse contexto. Mas eu quero trazer alguns atos perversos como exemplos para quem está escutando ou assistindo o nosso programa, consiga perceber o que pode ser um ato perverso, não necessariamente de uma pessoa perversa ou psicopata, mas que, se você identificar alguém que você convive dentro do seu círculo social ou dentro da sua casa, é importante saber que pode pedir uma ajuda para um profissional. Então, vamos lá. O que é o livro? O livro é esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui para mostrar.
O nome dele é 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho. É da Elif Shafak. Ela é uma autora turca. Eu considero a escrita dela maravilhosa. Eu, particularmente, gostei muito do livro. Então, fica realmente com uma indicação. Quem quiser ler, independente da questão da perversão e da psicopatia, é uma literatura. Mas vamos lá, abordando aqui o que a gente pode tentar puxar de atos perversos. O livro, ele começa contando a história de Leila Tequila. Então, ele já tem até uns nomes interessantes, né, do personagem. Leila Tequila, ela é uma prostituta e o livro já começa com ela morta dentro de uma lixeira na cidade de Istambul. Durante todo o livro, a Leila, ela vai relembrando a vida dela. E por que 10 minutos e 38 segundos? De acordo com a autora, esse tempo é o tempo que a pessoa já morta ainda tem uma atividade cerebral. Então, ela vai relembrando a vida dela, os acontecimentos da vida dela, nesse tempo em que ela já está morta, mas relembra aí um pouquinho da história dela. Primeiro ato que eu considero o ato perverso nessa leitura. O pai de Leila, com 2 esposas, no nascimento dela, ele decide que quem vai ser a mãe de Leila não será a esposa, a mãe biológica. Ele pega aquele bebê e ele entrega esse bebê para outra esposa. Então, é ato perverso? Não é ato perverso? Eu acho interessante deixar também para quem está escutando a gente pensar um pouquinho junto com a gente, né? E tentar identificar. Eu considerei aí já primeiro como um ato perverso essa situação. Avançando um pouquinho mais na leitura. Leila, aos 6 anos de idade, ela é abusada pelo tio. É ato perverso? Não é ato perverso? Esse abuso ele não acontece apenas uma vez, ele se repete. Leila tenta contar para o pai, tenta conseguir fugir, né, dessa situação, sem sucesso. O pai não acredita nela. E essa é uma história que eu acredito que muita gente pode se identificar, ou por já ter vivenciado, ou até por conhecer alguém que já passou por isso. Leila não consegue, então, sair dessa situação em que ela está vivendo, e depois de uma certa idade, ela decide ir para outra cidade, mudar de cidade, e vai trabalhar em um bordel. Então, por isso, né, Leila Tequila, e por isso ela morta aí nessa lata de lixo. Ela trabalhando nesse bordel, eu identifiquei 2 situações também que eu considerei atos perversos, em que ela sofreu. Primeiro, quando ela atende um homem e esse homem, por uma simples razão qualquer, resolve jogar ácido nas costas de Leila. Ela estava no trabalho e é atacada por esse senhor, né, que se sentiu no direito de fazer isso com ela. Ato perverso ou não é ato perverso? E uma outra situação, que eu vou deixar como última situação, Leila, nesse bordel, ela é convidada a fazer um trabalho. E quem que pede para que ela, né, atenda esse pedido? É um pai de um menino, e segundo esse pai, esse menino ele precisa ser curado de um desvio, porque ele demonstra não gostar de mulher. Então esse pai, ele se sente no direito de tentar fazer com que esse filho passe a gostar de mulher a partir do momento em que ele paga uma prostituta para fazer um trabalho para ele. Leila aceita o desafio, aceita o trabalho, mas o pai não ficou satisfeito com a situação. E ele se sente no direito de mandar matar Leila. Ato perverso ou não é ato perverso? Então, é possível identificar vários aspectos dentro dessa literatura. E, normalmente, são situações em que as pessoas
não sentem remorso pela atitude, não pensou no outro, não se preocupou com que o outro, não se preocupou com o desejo, não se preocupou com o desejo do outro, ou com o que o outro estava pensando ou desejando. E, para finalizar minha fala, eu só queria deixar assim, que nem todo ato perverso ele é cometido por um psicopata, mas um psicopata ele sempre vai cometer atos perversos. A Adri fez os comentários maravilhosos, o livro realmente é bem instigador no assunto. Para mim, todos são atos perversos. Eu sei que ela deixou a interrogação, muitos deles, a pessoa está na estrutura ou necessariamente não na estrutura perversa de Freud, que Freud denominou, mas eu acho que ele é bem atual, bem presente dentro situações, diria que quase que corriqueiras na nossa cultura, né? De coisas assim que até que aconteceram há bastante tempo atrás, coisas que não é de recente, não são recentes e tal. Muito boa E independente de cultura também, né, Di? Porque eu fiquei pensando, quando eu trouxe esse exemplo, a escritora é turca, né? O livro se passou em uma cultura muito diferente, né? Onde é permitido que o homem tenha 2 esposas. É uma cultura já um pouco mais determinante para o lado machista, talvez, vamos dizer assim. Mas independente desse fator cultura, os atos perversos também podem se aplicar em outras situações, em outros países. Sim, está presente. Onde está o ser humano, né? Nós estamos tendo sempre muito presente com esse tipo de coisa. Voltando a falar assim do Stoller, né? Que ele fala que a partir do trauma, então a pessoa, o perverso, ele fica repetindo, né? E ele monta, né? A cena perversa. E me lembrou muito do que você trouxe, que é essa necessidade de montar essa cena e repetir, talvez, o que ele já trouxe, o pai fez com o filho, porque também ele socialmente isso acontecia, né? E assim, quando eu digo que são cenas que a gente vê, essas e outras, né, que a gente vê tanto numa sociedade que a gente vê que é uma sociedade perversa realmente, de atos perversos, de cenas montadas perversas, e que a gente tem que estar atento e não normalizar, e não ficar aceitando como normal certas coisas que o Edgar, situações e cenas que o Edgar falou, que o livro falou, e que a gente tem que... Nós estamos diante... Eu fiquei procurando um filme que eu pudesse trazer, né? Você trouxe o livro, Pri, mas aí eu vou nos meios de comunicação, no nosso dia a dia, nós estamos presenciando em cenas reais uma guerra. Algumas guerras. Isso. Não, e é fruto assim de um emaranhado que vem de uma guerra que vem se arrastando de muito tempo, vários motivos, vários países. A gente não vai discutir aqui especificamente, né, a guerra, mas vai ver a cena que a gente está vendo em tempo real. Essa cena construída, né? E eu até diria, e concordando muito com o que a Glaise falou, que a psicanálise ela trata da ética, não da moral, né? Nós não estamos aqui para dizer que fulano é mau, é maldoso. Não é o objetivo da psicanálise classificar esses comportamentos julgando na parte moral. Mas até porque o moral passa pelo algo muito datado, né? E até a Adriana falou de uma cultura, não é porque é moral que é legal, porque o moral conversa com a ética
de um lugar que a ética fala de um universal, onde ela vai reconhecer as pessoas como semelhantes. Até a gente percebeu isso muito na pandemia, do quanto que, enquanto a questão do vírus estava do outro lado do mundo, ainda estava do lado do Oriente, a gente não sentia tanto assim, porque eles estavam afastados, a gente não via como semelhante. Eu coloquei uma questão mais distante da gente, mas quando começou a se aproximar e a gente via que podia estar mais próximo, porque estava acontecendo com pessoas próximas, quanto que ficou ameaçador, a gente identificava essas pessoas como semelhantes, para fazer assim uma comparação de algo distante para algo próximo. E eu lembrei, de acordo dessas histórias que a gente estava contando, da tragédia de Antígona, quando o Creontes não deixa a Antígona enterrar o irmão dela na cidade. O quanto que ele foi muito perverso, porque ele disse de uma lei que não poderia, porque o filho do Édipo, até então, ele tinha ido contra a sociedade. Então ele não tinha mais direito de ser enterrado ali, só que ele era um cidadão dali, né? Ele nasceu naquela cidade, ele tinha o direito de ser enterrado como qualquer cidadão. Então era uma lei, ele estava passando sobre uma lei universal. Quanto que isso foi muito cruel até para Antígona. E aí a gente sabe o desfecho que teve a história. Então me parece que essa questão da moral e da ética passa por aí, aonde você identifica o outro como sujeito e como semelhante. E quanto está atual, assim, a questão da moral, ela vai de acordo com a época, ela até muda a moral em uma determinada época. Tem coisas que são certas, tem coisas que são erradas. A moral pode mudar, mas a ética não muda. Ela atravessa todos os tempos, né? Os valores. E a guerra fala disso, né? Do que eles acham que é certo, do que eles determinam que tem que ser feito, até atravessando outras questões das mulheres, né? Como elas têm que se vestir, ou têm que mostrar o cabelo, não tem que mostrar cabelo, porque estava atravessando também essas questões que estão envolvidas com a relação ali da guerra, que vão mostrando, né? Uhum. Exatamente. Até fazendo voltando um pouquinho ao tema que eu disse lá no começo, que citei aquela história de violência, um marido sonhar que a esposa o estava traindo fazia com que ele acordasse ela debaixo de tapa. Eu ouvi, aconteceu próximo a mim, mas acontece todos os dias na nossa sociedade. A gente sabe, aqui eu não estou dizendo e colocando aqui a minha moral para falar disso, mas trazendo essa inquietação para vocês. De onde os homens tiram essa certeza de que a mulher é inferior a eles, de que eles a possuem, de que eles podem espancá-las quando não estão satisfeitas com as atitudes dela? Eu tinha um amigo meu de adolescência que o simples fato da esposa dele fumar era motivo para ele espancá-la, porque ele sentia o cheiro de cigarro, era contra o cigarro e se sentia no direito de espancá-la. Então temos tantas histórias na nossa sociedade tão brutas, né, que nos fazem pensar de onde vêm essas atitudes. Histórias como essa que eu contei no começo, histórias como que já vimos isso em televisão, de jovens bem criados, com uma educação bem consolidada, que se sentiam no direito, numa parte de São Paulo, de tocar fogo em empregada doméstica. Isso aconteceu em algumas partes da cidade de São Paulo também. Então, de onde vem essa intolerância, essa forma de achar que o outro é insignificante, que o outro não tem direito à vida, à liberdade? Sabemos, por outro lado, também histórias de pessoas não sei se vocês se recordam, mas de um determinado juiz que escravizava uma pessoa que trabalhava para ele, que ele levou de pequena,
para a casa deles, para o apartamento, com a justificativa de que daria oportunidades de escola, alimentação para os pais, que eram pessoas muito simples, e escravizou essa pessoa durante muitos anos. Alguém que trabalha com justiça, ser capaz de escravizar um outro ser humano, não dá a oportunidade dessa pessoa nem ir a uma padaria, ela não tinha direito de ter contato com outras pessoas, ela não tinha direito, inclusive, ao próprio sabonete para tomar banho, mesmo trabalhando dia e noite. Então, de onde vem essa característica humana de achar que o outro não tem valor? Por que essas diferenças na nossa sociedade hoje despertam tanto ódio? De onde vem tanto ódio pela diferença do outro? Por que incomoda tanto o outro se vestir de uma forma diferente ou sair com uma pessoa do mesmo sexo, do mesmo gênero? E isso traz tanta revolta a ponto de a pessoa se sentir dona da lei e de executar essas pessoas, matar. Eu não sei se vocês lembram, hoje eu estou bastante polêmico, tá? Eu não sei se vocês lembram daquela situação na Avenida Paulista, onde pelo simples fato de ter dois homens segurando a mão do outro, um grupo e uma determinada pessoa com uma lâmpada fluorescente atingiu o rosto de uma dessas vítimas para que essa pessoa fosse hospitalizada para morrer, enfim. Aquilo, para ele, o simples fato de ver um homem segurando a mão de outro foi justificativa para agredi-lo de uma forma tão cruel. Onde vai? Qual que é o limite entre perversão e psicopatia? Essa pergunta fica para você que está nos assistindo. Edgar, diante do seu comentário, eu não sei se você está polêmico hoje ou se realmente o tema é polêmico. Falar de perversão e de psicopatia, eu acredito que é polêmico. Mas é importante trazer o assunto, né? Sim, sem dúvida, Adriana, porque não pode ser tabu. Isso é uma característica humana. Se nós estamos falando de humanos e falando de uma estrutura, porque na psicanálise fica claro, quem criou a psicanálise, o Freud, determinou 3 estruturas. Nós falamos sempre de neurose, de psicose e perversão. A partir do momento que falamos sobre psicopatia, que é essa piora, esse agravamento da perversão levado a coisas terríveis, nós sabemos dessa forma perversa das pessoas agirem, de achar que o outro não merece o mínimo de consideração. O psicopata, ele trabalha dessa forma. O perverso não considera a individualidade do outro. Ele gosta de atingir o que é diferente. Ele não, como disse muito bem a Diana, ele não consegue elaborar. A Glaise, o que é que você acha disso tudo? Eu acho também muito instigante. Passa por muitas questões, para além também da questão moral, da ética, do que vai trazer de um contexto pontual, né? Como a gente estava falando lá do Irã, me parece que envolve pontos de vista diferentes, de quem é atacado e de quem se vê envolvido ali e ataca, passa por questões pessoais ou não, onde que toca em cada um, mas a questão é que estão envolvidos numa sociedade. Para estar em sociedade, a gente faz renúncias desses prazeres, desse gozo, para poder se relacionar com o outro. E para se relacionar com o outro, você identifica ele como sujeito, você tem empatia pelo outro, você se importa com o que acontece com você, ou o que acontece com outro, que poderia acontecer com você. Então, viver em sociedade fala disso, de respeito, principalmente nos seus atos para com o outro, acima de qualquer coisa. Pensando nessa ética como algo que também pode transgredir, porque numa determinada época, como por exemplo de Freud, as mulheres não tinham voz. E era normal a gente ver que no texto do Freud isso muitas vezes fica explícito. E o quanto que incomoda a gente hoje, porque a nossa realidade é outra. A gente
tem um outro contexto, né? A mulher hoje tem liberdade, aliás, como eu comecei a falar desse lugar, como a gente busca essa liberdade, esse individualismo. Mas, mais uma vez, acho que fica essa pergunta sobre como que fica a nossa posição perante o outro, nessa responsabilidade de estar inserido nessa sociedade. Eu provoco vocês, então, a partir daqui, fazendo uma pergunta. Segundo dizem pessoas em volta de todo o conceito psicanalítico, quando respondem a grandes psicanalistas ou psicólogos, eles dizem que o psicanalista não deve julgar, não deve ter opinião expressa, pelo menos, sobre determinados assuntos. O que vocês acham disso? Gente, ele tá terrível hoje, hein? Tá. Eu vou Bem achar que a polêmico. Adri pegou leve com ele. Ele mesmo está revolucionando. Sabe o que eu penso? O assunto é polêmico, o Edgar está polêmico, mas eu acredito que quem está assistindo a gente poderia também responder. Quem está assistindo a gente também poderia participar. E aí eu penso até em fazer uma outra pergunta. Será que quando a gente fala de perversão e de psicopatia, existem algumas profissões que é mais comum encontrarmos perversos e psicopatas aí no mercado de trabalho? Acredito que sim, Adriana. Porque não sei se você lembra há pouco tempo o caso daquele, se não me engano, ele era um anestesista que usou, não sei se a Glaise usou esse exemplo outro dia, mas ele usou da confiança do ambiente médico para fazer um ato totalmente perverso com uma pessoa que não estava acordada, ela estava sedada, ele era o anestesista e simplesmente pelo fato de estar com um pano ali fazendo uma divisória onde outros não enxergassem o que ele estava fazendo, ele se sentiu no direito de abusar daquela mulher. Então esse caso chocou bastante. Teve até o caso do ginecologista também, né? Que ele fez a mesma coisa. Ela estava sedada, no exame ele abusava. Acho que era até para fazer inseminação, no caso. Não me recordo, já tem um tempo. Mas Teve enfim, um bem casos grande, que né, aqui ele em São usava pelo Paulo, prazer. Abdelmaci, se não me engano, um caso muito, Não me lembro. muito grande. E era um médico super renomado e ficou uma situação horrível, porque aparentemente a história era que os esposos ficavam na sala de espera enquanto ele abusava das esposas que estavam inconscientes naquele momento. Tem um caso também de um médium, me ajuda a lembrar o nome. Tem até um documentário contando a história dele. João de Deus. Isso, João de Deus. Aproveitava também, das pessoas naquele ambiente que ele dizia que estava trazendo a cura, em que ele estava utilizando dos métodos dele de mediunidade. Enfim, não dá para caracterizar uma pessoa e afirmar que é perversa ou que é psicopata num ambiente. Recorte, né, Dri? Exatamente, num ambiente que nós estamos aqui trazendo algumas situações bem pontuais. Completa aí, Aglá. Porque acaba sendo até uma análise, assim, tanto quanto selvagem, né? Por ser um recorte. Mas eu acho que ficam os exemplos. Se é uma estrutura ou se é uma montagem, o fato é que foi um ato perverso. Eu não sei se vocês lembram daquela história que aconteceu no Guarujá, que tinha uma senhora, uma mulher, acho que ela abusava de crianças, fazia alguma coisa contra crianças. E, infelizmente, e aí a gente está falando, né, do poder de uma mídia social, de uma rede social onde há propagação de qualquer tipo de informação, mesmo que incorreta. A pessoa divulgou essa imagem dessa pessoa que cometia essas atrocidades e alguém, num determinado lugar, achou que essa pessoa que estava ali nessa feira era a pessoa que ele estava retratando lá como que abusava de crianças. Ela estava com a Bíblia na mão, se não me engano, e eles até disseram que, muito provavelmente, esse livro ali era um livro satânico, alguma coisa assim. E começaram a correr atrás dessa mulher, alcançaram ela e cometeram uma barbárie.
mataram de uma forma violenta. E aí eu pergunto para vocês, né? Uma multidão, e a gente sabe muito bem que Freud já abordou muito isso, quando falava dessa massa, quando uma pessoa que tem, às vezes, alguma característica violenta, ela se junta com outras pessoas, aquilo se torna uma massa, e esta massa, essa multidão, vamos dizer, ela é capaz de cometer atrocidades, como a gente vê acontecendo muito entre times pelo Brasil, pelo mundo. A gente fala da Inglaterra com hooligans, fala entre times famosos aqui do Brasil. Então, essas pessoas, elas perdem essa suposta Censura, né? a censura, a subjetividade, todo o senso crítico do que é certo e errado. Elas se juntam numa multidão e são capazes de atrocidades. E aí, como que você que Seguindo um líder, né? Elas seguem um líder, esse líder, vamos dizer, perdido, e elas vão se... Mas e o quanto ela se identifica com esse líder? Exatamente. Se identificando. Tem uma identificação justamente com esse suposto líder, essa pessoa que grita mais ou que se coloca mais. Elas vão e ficam praticamente cegas e cometem atos que muito provavelmente elas não cometeriam se estivessem sozinhas ou em sã consciência daquilo que elas lidam no dia a dia. Ficaria reprimido, né? Ficaria reprimido. Então, tudo isso a gente traz de questionamento para você que está nos assistindo. Como que você enxerga esse tipo de ação? É perversão? É psicopatia? Essa multidão junta, essa massa, quando é capaz de matar, de cometer atrocidades, e ali, quando se comete atrocidades, não mostra um sujeito apenas, cada um vai e comete um ato naquela violência, naquela exposição. Como que você encararia isso, né? Deixe seu comentário para a gente saber o que você pensa a respeito desses atos transformados quando estão envolvidos numa massa, numa multidão. Edgar, eu acho que a gente precisa dizer, quem está escutando, que esse é o 3º episódio que a gente fala sobre perversão. Na verdade, a gente entrou como psicopatia, como seria, vamos dizer, um estágio mais avançado da perversão, e que nem está mais tão ligado diretamente à psicanálise, porque ele já, com o nome psicopatia, já está mais ligado, como a gente já falou, a outras áreas, mas que a gente precisa estar atento e conhecer, até para poder encaminhar algumas situações, a gente precisa ter o conhecimento. E também dizer que, geralmente, quem é o psicopata, quem é o perverso de estrutura e tal, ele não procura uma psicanálise, ele não tem dor. Então, se ele não tem dor, ele não vai atrás de sair dessa dor. Para ele está tudo bem, está ótimo. Ele porque continua... não existe essa dor para ele. Não existe remorso. Então, é por isso que a psicanálise, vamos dizer assim, ela atende normalmente ao neurótico, porque é aquele que está sentindo as dores e as necessidades de reinventar o seu dia a dia ou de superar, porque ele está sempre querendo encontrar saída para suas dores. E até acrescento, Diana, se você me permitir, dizer que o psicopata, ele não busca ajuda, mas o familiar dele, pessoas que convivem com ele, buscam essa ajuda, porque são as pessoas diretamente afetadas pelas ações de um psicopata. Daí a grande necessidade da consciência o conhecimento, né, disso tudo, para quando se for trabalhar com familiares, a gente poder dar o apoio, ter esse conhecimento para poder trabalhar com essas pessoas até que são vítimas mesmo são os objetos dessas perversões. Perfeito. Para vocês que ficaram até agora conosco, nosso agradecimento. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, dar o like de vocês, porque é muito importante para que essas mensagens expostas aqui possam chegar para mais pessoas. Muito obrigado por estar conosco e até o próximo episódio.